Nesse momento, assim, eu vou estar entrevistando a senhora, né? A professora doutora Andréa Serpa, doutora em educação Andréa Serpa. Gostaria de fazer algumas perguntas, assim, que a senhora venha estar, assim, nos esclarecendo. Ela fica toda formalzinha, né? Ai, que graça. Vamos lá. Bem, então, a primeira pergunta é: como você define a formação continuada? Bom, para mim a formação continuada é... que eu defino. Acho que é um exercício constante que todo profissional, na verdade, não só o professor, mas todo profissional, principalmente no milênio em que o conhecimento se produz e se reproduz e se transforma com essa rapidez, né, muito grande, é preciso que o profissional esteja o tempo todo pensando que formação, né, que ele precisa desenvolver para dar conta dos desafios do mundo contemporâneo, né, da diversidade, da complexidade. Então, para quem trabalha com educação, né, que fundamentalmente lida com a questão do conhecimento, do ensino e aprendizagem, é fundamental que a formação continuada, né, ela é obrigatória, né, para o professor. Não existe um professor que se forme e diga assim: bom, agora eu já tenho meu diploma, agora eu sou o professor. Não, você está sempre se fazendo professor, né? Então é aquilo que a gente já até conversou em sala de aula, né? Eu posso ter feito faculdade de pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação, mas eu vou entrar numa sala de aula e o desafio daquele meu cotidiano vai me obrigar a voltar a estudar, a voltar a procurar dialogar com os outros, respostas para aquele meu cotidiano. Então isso é minha formação continuada. Eu não vou poder parar de estudar nunca, parar de refletir sobre aquele cotidiano nunca. Então, se eu quiser me dizer professor, né? No meu entendimento de quem se diz professor, é isso. Tem que entender que o seu trabalho ele está sempre inacabado. Isso é ao longo, então, da vida, né? Da vida. A formação, né? Por isso que é continuada, né? O professor ele precisa compreender que ele vive esse estado de inacabamento. Isso, né? Porque o conhecimento crescendo, né? Até as tecnologias, né? Avançando a cada vez. E a complexidade do mundo, né? Assim, você entrar numa sala de aula com 30, 40 crianças, com origens diferentes, com valores diferentes, com famílias diferentes, com ideias, com desejos diferentes, e você ter que naquele coletivo assumir, né, uma liderança para dar uma certa organização naquele coletivo, para ele produzir coisas juntos, exige muito conhecimento, exige um estudo constante, exige muito, tanto do conteúdo, né, propriamente dito, que ele tem que estar dominando para poder estar trabalhando, né, com aquele aluno, investigando com aquele aluno, como isso, domínio das ferramentas, das múltiplas linguagens, né, ele tem que ser uma pessoa que esteja atenada para o mundo, o que está acontecendo no mundo. Então essa formação é continuada do ponto de vista profissional e humano. Né? O professor ele não pode nunca se dar por satisfeito com quem ele é. Ele tem que sempre estar buscando ser uma pessoa melhor. Em todos os, ele tem que ampliar, ele tem que ser igual o Big Bang, né? Ele parte daquela explosão, quero ser professor. E ele sabe que aquele universo vai ter que estar se expandindo sempre, para ele realmente se constituir professor. Então a formação continuada seria um processo de aprendizagem contínuo realmente, né? Atendendo sempre as necessidades que venham a vir a acontecer, né? Resumindo, é você querer sempre ser mais, saber mais, produzir mais, ser melhor. Eu acho que para atender, né? Para ser um profissional e uma pessoa melhor. Professor, isso é indissociável. Não tem essa de, não, fulano, assim, como profissional, ele é mais ou menos, mas como pessoa, ele é ótima pessoa, isso não existe. Para mim, isso, eu já cansei de ouvir isso em escola. Mas fulano é tão legalzinha, mas como professora, para mim não. Para mim, você tem que buscar ser um ser humano melhor em vários aspectos da sua vida, para você ser um profissional melhor. E a gente também, assim, traz, né, nossa vida assim, pessoal, né, para a nossa vida profissional. Quer dizer, como a senhora falou, não é dissociado, né, não é separado. Não é possível, assim, porque senão... É verdade, você tem que ser... Aquilo que você ensina, isso eu aprendi ao longo, né, de muitos anos de magistério, aquilo que você ensina tem que primeiro ser verdadeiro para você.
Se não é verdadeiro para você, não vai ser verdadeiro para o seu aluno e dificilmente vai produzir uma aprendizagem significativa e verdadeira. E a gente tem muito mania de entrar numa sala de aula e ensinar o que você não sabe, o que você não acredita, o que você não valoriza e espera que o aluno acredite, valorize e aprenda aquilo. Isso não existe. Eu acho que a relação de ensino-aprendizagem tem que ser, antes de tudo, uma relação verdadeira. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você está fazendo para que o aluno, ele compre aquela sua verdade. Não no sentido de, eu sou o dono da verdade absoluta. Não, eu acho isso importante. Eu realmente acredito nisso que eu estou fazendo. Quer dizer, absorva e põe em prática, né? Ninguém... Com certeza. Quer dizer, se eu entro na sala de aula e você vê que eu estou falando de uma coisa que é como ir no cardiologista que fuma, né? E ele estava dizendo para ele, desse cara desse tamanho, e o cardiologista dizendo para ele, você tem que parar, você tem que fazer exercício, você tem que cuidar da sua saúde. Eu vou mudar de cardiologista, porque você não consegue cuidar nem dele, ele vai cuidar de mim. Então, eu gosto, eu sou muito chata assim com essa coisa da coerência, né? Eu sei que a coerência, como diz o Mohan, a coerência absoluta não existe. Mas eu acho que a gente tem que buscar ter coerência entre o que a gente é, o que a gente diz, o que a gente faz. Eu acho que isso é muito difícil. Bom, a segunda pergunta. Qual a importância desta formação para o profissional da educação e seus alunos? Acho que até já... assim, eu acho que para todo profissional, né, é sempre um desafio. A formação, ele não pode nunca se satisfazer com pouco, né? Eu acho que todo profissional, os melhores profissionais, né, seja cortando o cabelo, fazendo unha, construindo prédio, os melhores são os que estão sempre buscando novas técnicas, conhecer, trocar com o outro, participar de espaços de encontro para aprender com o outro. Então, para mim, todas as áreas tem isso. Na área da educação, é mais do que obrigação. Quem lida com conhecimento é mais do que obrigação buscar sempre estar sabendo mais, buscando com o outro aprender mais. Eu acho que não achar que aquilo que você sabe é o bastante, nunca é o bastante. Né? Então, você é um excelente alfabetizador, você entra numa sala de aula, você alfabetizou lá, são 30 alunos, alfabetizou 28, que bom, sucesso para você. Mas e aqueles dois? Aqueles dois estão no campo do seu não saber. São aqueles dois que você não sabe ainda o suficiente para ter dado conta daquilo que ele tem direito, que é aprender. Então você tem muito ainda para estudar. Pode ser um aluno, mas se é um aluno meu que eu sei que eu esbarrei no meu limite, na minha possibilidade, eu tenho que tentar pelo menos entender que limite foi esse, que barreiras são essas, como é que elas... O que aconteceu, né? Onde falhou. E isso me leva a uma formação continuada, contínua, sempre constante. E é claro que o professor que se coloca nesse movimento de professor pesquisador, de professor que não aceita, né, o fracasso, que não aceita respostas simples. Porque ele é pobre mesmo, ele não vai aprender. Porque o pai é ruim também, não vai aprender. Porque é genético. O professor que não aceita essas respostas simplórias, né, diante da vida, ele sempre está buscando, e ele sempre vai ser um professor melhor para os seus alunos, porque ele tem um outro olhar sobre aquele aluno, sobre o que está acontecendo. Acredita, né, que o aluno pode ele acredita que ele pode fazer alguma coisa. Né? Pode ajudar nessa transformação do aluno. E que passa pela formação dele. Ele passa pela formação. Bom, a terceira pergunta. Como você vê o papel da faculdade na formação continuada? Como que a faculdade atende a essa... Pois é, no meu... Eu acho engraçado porque assim, né, a faculdade, são muitas faculdades de educação com propostas muito diferentes. Porque, por exemplo, uma das minhas dificuldades, assim, né, aí a minha dificuldade como professora, que estou me formando professora, né, das faculdades de educação. Quando eu fui aluna da pedagogia, o curso de pedagogia era realmente um curso de formação continuada, porque 98% das minhas colegas, da minha turma de pedagogia, eram formadas de professoras que estavam atuando nas redes públicas, privadas, e todo mundo via da escola normal. Então, a gente já tinha uma formação da escola normal e a universidade, a faculdade, era uma formação continuada, né?
hoje aqui na Faculdade de Pedagogia eu observo que para muitos não é formação contínua, é formação inicial, né? É a formação inicial do professor, que tem na faculdade o seu primeiro contato com o que é isso de sala de aula, de criança, de problemas, de políticas públicas para a educação, né? Então você vê gente às vezes no meio da faculdade ainda tentando entender o que é mesmo negócio de ciclo, negócio de série, o que é isso de aprovação automática, o que é isso de ano, série, né? Então você vê que assim, é uma formação inicial, é para quem está começando a entrar nesse debate, começando a lidar com essas questões da educação, que são muito complexas, né? Então, e é preciso que o pessoal da faculdade, quem está fazendo hoje a pedagogia, tenha muito essa clareza. Isso aqui é só o primeiro passo de um longo caminho de quem vai ter que estar sempre buscando a formação, né? Que não acontece só no espaço acadêmico, né? Acontece na escola, acontece de você, porque eu pelo menos acredito nisso, né? E aí eu levo muito a sério, né, Paulo Freire. Acho que o conhecimento, né, está nas pessoas e nesse encontro, nessa possibilidade de encontro. Essa troca, né? Hoje as escolas já tiveram mais espaços, hoje esses espaços estão cada vez mais tutelados, né, restritos a um adestramento, a um treinamento do professor, porque é muito diferente capacitação de professor, adestramento de professor, treinamento de professor, de formação de professor. Porque professor tem que se formar pensando sobre as questões, pensando sobre esse cotidiano, fazendo essas reflexões prática, teoria, prática, né? E fazendo isso com o outro, né? Com o outro que vive vivências diferentes, parecidas, do outro que tem outras experiências. É isso que vai enriquecendo e você vai te permitindo se formar professor. Porque eu não acredito em treinamento de professor, eu acredito em formação de professor. E formação é isso, né? Formação é com o outro, é no diálogo, é no conflito, é você começar a perceber as contradições que existem entre determinados discursos e determinadas práticas, é você começar a perceber que teorias se movem em determinadas práticas, nas suas práticas. É a possibilidade de você ouvir o outro te fazendo uma crítica e você parar e refletir sobre aquela crítica, né? Então isso é processo de formação, você olhar para a sua história, você descobrir a sua história com a escola, quais são os teus valores morais, éticos, que vão atravessar o tempo todo os teus discursos para o aluno, as tuas práticas com o aluno. Então é isso, é um trabalho de reflexão coletiva que forma o professor, né? Eu não acredito em treinamento, adestramento, essas coisas. Para mim isso não forma professor. Não para quem entende que o professor é uma profissão de intelectual, né? E não uma profissão que você vai lá apertar botão, né? Porque tem profissões que assim, a esteira vai passando e você vai botando aquela, né? Você fecha a caixa, né? Eu não acho que a profissão docente é isso. Então, para ser professor, precisa refletir, precisa estar dialogando com o outro. Técnica, né? Tem uma dimensão que é técnica, né? Mas até sobre essa dimensão que é técnica, você tem que estar refletindo o tempo todo. Por que esse método não funciona? Por que esse método funciona com uns, mas não funciona com outros? Né? Aqui, ideologias, esse método está vinculado. Não existe a técnica pela técnica, né? Quem acredita nisso é porque não sabe, ou finge não saber que movimentos ideológicos tem por trás de cada técnica, né? Então não existe uma técnica neutra, uma técnica, essa é só técnica. Não existe nenhuma prática que seja prática humana, que seja só técnica, porque toda intervenção humana é política. Então pode a gente ter consciência ou não, por isso que eu estou dizendo, quando a gente senta para conversar com o outro me ajuda a ter essa consciência. Eu acho que assim, deu para atender, né, que a gente, nossas expectativas, né? Então queremos agradecer a senhora, né? Boa tarde, né? Tá joia. Pode dar a oportunidade da gente trazer, né, entrevistar um outro tema, né? E eu tenho certeza